Quanto mais confortável a vida humana se tornou, mais espaço a ansiedade encontrou para crescer. Imagine um ser humano há dezenas de milhares de anos acordando antes do nascer do sol. O ar é frio. O estômago está vazio. Em algum lugar na escuridão, um predador pode estar observando. Não existe supermercado, não existe hospital, não existe polícia, não existe garantia de que ele chegará vivo ao fim do dia. Cada ruído pode significar perigo. Cada decisão pode significar vida ou morte. Agora compare essa cena com alguém sentado confortavelmente no sofá, dentro de uma casa iluminada, com comida na geladeira, água limpa, internet, medicamentos, entretenimento limitado e praticamente nenhum predador à vista. Então surge uma pergunta estranha. Por que tantas pessoas hoje vivem ansiosas justamente no período mais confortável da história humana? E ainda assim, os números mostram que sentimentos como preocupação constante, estresse e ansiedade parecem acompanhar milhões de pessoas todos os dias. O detalhe que quase ninguém percebe é que isso pode não ser um acidente moderno. Pode ser o resultado inesperado de uma das maiores conquistas da humanidade. Para entender como isso aconteceu, você precisa imaginar uma realidade completamente diferente da que conhecemos hoje. E se você gosta de descobrir as histórias escondidas por trás da evolução humana, do comportamento e dos mistérios da mente, considere se inscrever. Porque muitas das coisas que fazemos hoje começaram há muito mais tempo do que parecem. Durante quase toda a existência da nossa espécie, a vida foi uma luta constante contra a incerteza. Pequenos grupos humanos atravessavam florestas, desertos e planícies em busca de comida. As noites eram escuras. As doenças eram misteriosas. As tempestades podiam destruir tudo. Um simples ferimento podia ser fatal. Nesse ambiente, sobreviver não dependia apenas da força física. Dependia principalmente da capacidade de antecipar problemas. Os indivíduos que percebiam ameaças antes dos outros tinham mais chances de continuar vivos. Imagine dois ancestrais caminhando por uma trilha. Um deles ouve um som estranho nos arbustos e pensa, provavelmente não é nada. O outro para imediatamente e imagina o pior cenário possível. Se o barulho fosse apenas o vento, o segundo teria desperdiçado alguns segundos. Mas se fosse um predador escondido, aqueles segundos poderiam salvar sua vida. Ao longo de milhares de gerações, o cérebro humano foi sendo moldado para favorecer o excesso de cautela. Em termos evolutivos, era melhor se preocupar sem necessidade do que ignorar um perigo real. Só que havia um problema. O cérebro que evoluiu para enfrentar ameaças físicas continua funcionando dentro de um mundo que mudou radicalmente. E aqui o passado começa a aparecer dentro da vida moderna. Hoje, a maioria das pessoas não precisa fugir de predadores. Mas o sistema de alerta do cérebro continua procurando perigos. Ele foi construído para isso. A diferença é que os perigos mudaram de forma. Antes era um rugido vindo da floresta. Hoje pode ser uma mensagem não respondida. Antes era o risco de ser expulso do grupo. Hoje pode ser uma publicação sem curtidas. Antes era a possibilidade de passar fome. Hoje pode ser o medo de perder status, dinheiro ou oportunidades. O mecanismo continua o mesmo. Apenas os gatilhos mudaram. Mas isso ainda não explica tudo. Porque a ansiedade moderna não surgiu apenas da permanência de instintos antigos. Ela também foi alimentada por algo que parecia ser a solução perfeita para os problemas humanos: o conforto. Durante milhares de anos, os seres humanos trabalharam para reduzir sofrimento. Criaram ferramentas melhores. Domaram o fogo. Construram aldeias. Desenvolveram agricultura. Ergueram cidades. Inventaram sistemas de proteção. Criaram tecnologias que tornaram a vida mais previsível. Cada avanço diminuía uma ameaça. Cada invenção aumentava a segurança. E foi aí que algo inesperado aconteceu. Quando os problemas básicos começaram a desaparecer, o cérebro não desligou sua necessidade de procurar riscos. Ele simplesmente direcionou sua atenção para outros lugares. É como um detector de fumaça extremamente sensível. Ele foi criado para identificar incêndios.
Mas se não houver incêndios, ele pode começar a disparar por causa do vapor do chuveiro. O cérebro humano funciona de forma parecida. Quando os grandes perigos diminuem, ele passa a amplificar preocupações menores. O que torna isso ainda mais estranho é que o conforto também alterou a relação que temos com a incerteza. Nossos ancestrais conviviam com o desconhecido diariamente. Eles não tinham previsão do tempo. Não sabiam quando encontrariam alimento. Não sabiam o que aconteceria na semana seguinte. A incerteza fazia parte da vida. Hoje, estamos acostumados a controlar quase tudo. Sabemos a temperatura da próxima semana. Sabemos onde pedir comida. Sabemos quanto tempo falta para o ônibus chegar. Temos respostas instantâneas para quase qualquer pergunta. E quanto mais controle esperamos ter, mais difícil se torna lidar com aquilo que não podemos controlar. Esse detalhe parece pequeno, mas mudou tudo. Porque a ansiedade próspera justamente na tentativa de eliminar toda incerteza. Só que a vida continua sendo imprevisível. Relacionamentos mudam. Empregos mudam. Planos falham. Pessoas adoecem. O futuro continua impossível de prever. E o cérebro moderno muitas vezes reage a essa realidade como se estivesse diante de uma ameaça física. A parte mais surpreendente vem agora. Existe uma evidência fascinante que ajuda a entender esse fenômeno. Pesquisadores observaram que animais criados em ambientes excessivamente previsíveis podem apresentar comportamentos mais frágeis diante de mudanças inesperadas. Já animais expostos a desafios moderados frequentemente desenvolvem maior capacidade de adaptação. Em outras palavras, enfrentar pequenas dificuldades pode fortalecer a habilidade de lidar com o inesperado. Os seres humanos parecem seguir uma lógica semelhante. Durante grande parte da história, obstáculos faziam parte da rotina. Longas caminhadas. Escassez temporária. Mudanças constantes. Esforço físico diário. Hoje, muitas dessas dificuldades desapareceram. Isso trouxe enormes benefícios. Mas também reduziu algumas oportunidades naturais de treinar nossa tolerância ao desconforto. Antes, desconforto era inevitável. Hoje, ele parece um erro que precisa ser eliminado imediatamente. Sentimos tédio e pegamos o celular. Sentimos fome e pedimos comida. Sentimos silêncio e ligamos alguma coisa. Sentimos solidão e buscamos distrações instantâneas. O mundo moderno ficou extremamente eficiente em remover pequenas doses de desconforto. Só que o cérebro continua precisando aprender a conviver com elas. E existe mais uma camada nessa história. Nossos ancestrais viviam cercados por grupos pequenos. Eles conheciam praticamente todas as pessoas ao redor. As comparações sociais eram limitadas. Hoje, uma única pessoa pode se comparar com milhares de indivíduos em poucos minutos. Celebrities, influenciadores, empresários, atletas, pessoas aparentemente mais bonitas, mais ricas, mais felizes e mais bem-sucedidas. O cérebro que evoluiu para competir dentro de pequenos grupos agora enfrenta uma vitrine global funcionando 24 horas por dia. E isso gera uma sensação constante de inadequação. Como se estivéssemos sempre ficando para trás. Como se nunca fosse suficiente. Mas essa sensação não nasceu na internet. Ela nasceu muito antes. O desejo de pertencimento era fundamental para a sobrevivência. Ser rejeitado por um grupo antigo podia significar morte. Por isso, nosso cérebro desenvolveu uma enorme sensibilidade à aprovação social. O mundo mudou rápido. Mas o cérebro ainda carrega marcas desse passado distante. O que hoje parece apenas um sentimento desconfortável pode ser a manifestação moderna de mecanismos ancestrais que ajudaram nossos antepassados a sobreviver. E talvez essa seja a maior ironia de todas. A humanidade passou milhares de anos tentando construir um mundo mais seguro. E conseguiu. Vivement. Temos mais recursos. Temos mais proteção. Temos mais conforto. Mas o cérebro que herdamos não foi projetado para viver nesse cenário. Ele continua operando com instruções escritas em uma época de escassez,
perigo e incerteza constante. Isso não significa que o conforto seja o inimigo. Muito pelo contrário. O conforto trouxe avanços extraordinários. A questão é entender que nosso cérebro não evoluiu na mesma velocidade que nossas cidades, tecnologias e estilos de vida. E talvez a ansiedade moderna não seja apenas um defeito individual. Talvez ela seja o eco distante de milhões de anos de sobrevivência. Um sistema antigo tentando proteger você em um mundo que já não se parece com aquele para o qual ele foi criado. Da próxima vez que sua mente começar a imaginar problemas que ainda nem aconteceram, lembre-se de uma coisa: existe uma parte muito antiga dentro de você. Uma parte que ajudou incontáveis gerações a permanecerem vivas. Ela não sabe que você está sentado em segurança. Ela não sabe que o predador desapareceu. Ela apenas continua fazendo o trabalho para o qual foi programada. E talvez compreender essa história seja o primeiro passo para perceber que, por trás de muitas das nossas preocupações modernas, ainda existe um cérebro ancestral tentando sobreviver em um mundo confortável demais para os seus próprios instintos.